Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta quinta-feira de adoração da 13ª semana do Tempo Comum, vamos vivenciar as graças de Deus pelo Santo Evangelho. E no Evangelho de hoje, Jesus vai perdoar um paralítico apresentado a ele pelos homens. E assim, pela fé daqueles homens, Jesus vai dizer: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Deste modo, amados irmãos e irmãs, ficamos atentos ao Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 ao versículo 8. Assim diz para nós o Santo Evangelho: naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, portanto, nós ouvimos no Evangelho de hoje e participamos desta alegria, saber que Deus deu poder ao vosso Filho de perdoar os pecados. Portanto, Jesus, sendo ali mal visto pelos os doutores da lei, os mestres da lei, dizendo que Jesus estava blasfemando. E Jesus, por sondar a maldade no coração dos mestres da lei, do fariseu, vai dizer justamente para eles: qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, Jesus quis demonstrar que realmente o Filho de Deus tem poder sobre tudo e tem poder na terra. Olha para aquele paralítico e diz para ele: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. E assim todos ficaram com medo. Porém, louvavam a Deus por ver ali a graça de Deus. E assim, de modo especial, via que o poder de Deus tinha vindo ao encontro dos homens, dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, não tem paralisia nenhuma que nos impeça de ir ao encontro de Deus, ou até de vencer os nossos obstáculos, ou até mesmo de impedir que nós podemos chegar e ser curados de várias coisas que acontecem em nossa vida. Se nós acreditarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, se nós temos fé, com certeza Ele realizará todos os planos na nossa vida que nós desejamos. Portanto, Jesus, ao olhar para aquele paralítico, vai dizer: pela fé deles eu irei curá-lo. E vai dizer: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Eram os pecados que de fato impedia aquele homem viver. Eram os pecados que ele tinha que, sobretudo, fazia com que ele vivesse uma paralisia. E quantas vezes nós somos paralíticos diante das coisas de Deus? Não agimos com segurança, não fazemos as coisas certas, não buscamos de maneira alguma anunciar o reino de Deus. Ter coragem, esta coragem que Jesus vai dizer: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. A todos os instantes da nossa vida, Jesus vai dizer para nós também: coragem diante dos problemas, das dificuldades, porque os seus pecados estão perdoados. Porém, para nós recebermos o perdão dos nossos pecados, temos que amar, temos que perdoar e temos ainda de se arrepender de todos os pecados cometidos que nós fazemos. E aí recebemos a graça de Deus. Logo nós vimos, de fato, na primeira leitura,
Amós é um profeta que escuta a palavra de Deus. É um profeta que tem no coração uma vocação, não uma vocação para a profissão, mas uma vocação pelo chamado de Deus. E, sobretudo, o Senhor vos chamou para exercer uma missão. E assim, Amós abraçou com evidência, com alegria esta missão de anunciar o reino de Deus ao povo de Israel. É Amós que abre a esse coração, esses desígnios de abraçar a missão e não se converteu. Sofrerá o exílio como consequência dos seus pecados. Se o povo não se converteu, com certeza vai sofrer as consequências como no exílio, porque desobedeceram a Deus. E mesmo assim, Amós, na primeira leitura, vem nos mostrar, sobretudo, a coragem de anunciar e buscar a alegria no seu coração, porque Deus está ali vos ajudando, né? O profeta não pensa no seu bem-estar, nem nos sofrimentos que a sua missão traria para si. Ele pensa nos interesses de Deus e no bem do povo eleito. Com a sua identidade de pertença ao Senhor, expressa a fidelidade, a aliança com Deus. Portanto, nós devemos ser assim, profetas. Não devemos fugir das realidades e sermos fiéis ao nosso Deus, à aliança que nós fazemos ao nosso Deus. Deus nos chama e o chamado que Deus nos faz é para ser cumprido diante das missões que aparecem, que nós devemos vivenciar por aquilo que o Senhor nos chamou e nos colocou. Portanto, amados irmãos e irmãs, é pela fé que nós temos o nosso Deus que seremos salvaguardados de todos os maus que nos cercam. Portanto, nessa quinta-feira, amados irmãos e irmãs, olhamos se estamos cumprindo os desígnios de Deus e se estamos atentos ao vosso chamado. Portanto, uma boa quinta-feira cheia de paz, de alegria e que o Cristo esteja sempre presente no teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo seja a vossa vida. Ficai em paz e que Ele permaneça em vossa casa e em vossa família.